Rede Contínua. Rede Contínua. Esporte é com a gente. Se ligue na melhor equipe de esportes da internet. Muito bem, está começando mais um Craques da Mídia aqui pela Rede Contínua, nesse dia 27 de novembro de 2012, o ano está acabando, e esta edição do Craques da Mídia vem até aqui na Jovem Pan, onde nós vamos entrevistar ele, assessor de imprensa, narrador, já foi assessor de imprensa, já trabalhou na TV também, e hoje está aqui na Jovem Pan, já faz mais ou menos 12 anos, né? Começou em 2000. É do interior paulista de São Paulo. Vamos conversar hoje com o canhão do rádio, Rogério Assis. Tudo bom, Rogério? Tudo bom, Gabriel? Uma alegria falar com você, um abraço para todo mundo. É um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso, viu? Rogério, como que é o Rogério Assis fora do rádio, com o microfone desligado? Com o microfone desligado, eu diria que eu fico ligado o tempo todo. Só não quando durmo, mas eu sou agitado, sou meio movimentado, enfim, não sou tão paradão não. Sou um cara mais extrovertido também fora do ar, sem o microfone. Você não tem Twitter, você não tem Facebook, então, por que você não usa as Gabriel, redes sociais? Deixa eu dizer a você o seguinte, porque eu acho que enche muito a paciência, e principalmente a minha. Se eu enchesse a dos outros, eu até ficaria feliz. Mas o problema é que você tem, e eu vejo isso aqui com colegas, e não vou dizer nomes, porque eles na verdade não dizem publicamente, mas muitos se arrependeram disso. Muitos outros que a gente já viu há muito tempo, por exemplo, o Kleber Machado não tem, nunca teve, o Kleber mesmo disse. Aliás, já criaram e criam ainda falsos, não é? Com o nome do Kleber. É porque as pessoas, elas confundem as coisas, cara, e eu não gosto disso, eu acho que não é interessante. E eu não sou antissocial, pelo contrário, eu me comunico com as pessoas, eu converso com todo mundo, mas há um limite. Há um limite. E, lamentavelmente, muita gente acaba extrapolando. Então é por isso que eu nem criei. Eu nem mexi com isso, que é para não ter problema. Eu nem comecei, para te falar a verdade. Por insistência dos meus filhos, eles criaram um Facebook, que durou 10 dias. E, na verdade, eu nunca entrei. Eles criaram, eles entravam de vez em quando. Até há um Twitter também criaram, acho que durou menos do que 10 dias. Porque algumas pessoas acabaram descobrindo, enfim, enquanto você tem um círculo de pessoas, eu não vou dizer agradáveis, mas pessoas que conseguem conversar com você de um modo pelo menos racional, vale a pena. E outra coisa, algo que me preocupa, eu posso não ter dado a atenção necessária, e isso me deixa chateado. De repente o cara pode passar por mascarado, enfim, não quer falar, mas às vezes eu não posso, não dá para ficar, e essas coisas viciam, que eu vejo. Tem gente que fica pendurada nisso o dia todo, sabe? Aí o cara põe lá, hoje acordei e comi pão com manteiga, hoje eu tomei um todinho, hoje eu tomei uma vitamina. Cara, que asneira, eu não quero saber isso, será que alguém quer saber, né? Mas eu não tenho, lamento dizer, e não vai fazer falta, eu fora disso aí, garanto para você que a humanidade vai continuar, e nem o mundo vai acabar agora dia 21 de dezembro no calendário maia, vamos continuar tranquilos, que é isso. Daqui a pouco a gente vai entrevistar, tem um rapaz na Trianon aqui que ele disse que o mundo vai acabar. Ah, é? A gente vai entrevistar o Peter Miller, depois vai entrevistar, a gente vai colocar no site lá. Ele insiste que o mundo vai acabar no dia 21 de dezembro. Só se for dele, o mundo só se for dele. Bom, eu também não concordo muito com essa ideia. Mas é verdade, você falou de rede social, na verdade acaba se criando, né, fofoca social. As pessoas confundem as coisas. Bom, Rogério, você começou como operador de áudio, não Eu foi? comecei como operador de áudio na Rádio Jornal de Inhandeara, 600 quilômetros de São Paulo, região de Votuporanga, que é a minha cidade. 1979, já faz muito tempo. Meu pai foi um dos fundadores da Rádio Jornal de Inhandeara, ao lado de mais 3 amigos. E dos 4, 3 tinham filhos na mesma faixa etária, 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade. E nós começamos como os operadores da rádio. Os 3. A rádio abria às 6 horas da manhã, fechava às 10 da noite. Então um de 6 a meio-dia, outro de meio-dia às 6, às 18, e outro de 18 até 22. Éramos os 3 que começamos como os operadores da rádio. Depois de um ano e meio, meu pai foi para Votuporanga, convidado por uma rádio local, para trabalhar lá, enfim, saiu da sociedade, e aí a gente foi para Votuporanga. Eu fiquei lá como operador também do meu pai, trabalhando na Rádio Clube de Votuporanga. Isso até... Posso continuar? Pode. Vai longe, hein? O tempo é seu. Vai ter bastante fita, vai longe. Aí, depois disso, a gente voltou para Votuporanga, então eu continuei como operador até 1985. E nesse meio termo entre operador, eu trabalhava um período de operador, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, e geralmente eu deixava um dos períodos durante o dia para jogar futebol. Eu era ponta esquerda no Júnior da Votuporanguense. Veja só, olha o que o futebol ganhou. O que o futebol ganhou. Eu era ponta esquerda do time lá da cidade. Só que em 85 tinha um repórter da rádio que saiu.
cara foi para concorrente, e a rádio não tinha quem colocar no lugar. Então o gerente da rádio me procurou e falou, você podia quebrar o galho. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu era moleque ainda, né? 18 anos de idade, 17, 18 anos, eu falei, não dá, vai ter que ir, eu tô mandando, enfim, tal. Me deu um gravador pequenininho, né? Na época, um bem pequenininho. E eu fui pro estádio lá para gravar. Demorou uma semana para conseguir uma entrevista, porque os jogadores achavam que eu tava de sacanagem com eles. Eles achavam que era brincadeira, porque eu tava lá, eu treinava com eles, pelo menos um período. Não, tá brincando, que não, eles não conseguiam me dar, eles não davam entrevista achando que eu estava brincando. E não estava. A partir dali começou, né, no rádio esportivo. Eu comecei no rádio esportivo assim, como repórter. Depois eu acabei saindo de Votuporanga em 88, fiquei em 85, 86, 87 como repórter já saí da técnica, virei repórter, enfim. Em 88 eu fui convidado para ser repórter em Rio Preto na Rádio Brasil Novo, que hoje é Jovem Pan Rio Preto, para ser repórter do América de Rio Preto. Fui para lá em janeiro de 88, mas acabei saindo logo no meio do ano, em maio mais ou menos eu saí e fui para Campinas. Fui convidado para trabalhar na Rádio Brasil de Campinas para ser setorista da Ponte Preta. Fui para Campinas, de mala e cuia. Passados 7, 8 meses, recebi o convite do dono da Rádio Clube de Votuporanga, onde era repórter, para que eu voltasse, para que eu na verdade ficasse como narrador. Ele não tinha narrador, o que estava na época até trabalhava comigo quando eu estava lá, o cara saiu. E ele me falou, você não quer narrar? Eu falei, eu não quero, cara, não sei. Não, mas vem pra cá, tal. E eu já tinha me casado, tinha filhos pequenos, 2 filhos pequenos, 2 anos e 1 ano de idade cada um. Eu falei pra minha mulher, quer saber, vamos voltar, porque a gente vai conseguir criar os filhos, vamos morar numa casa, enfim. E eu voltei para Votuporanga para narrar em 89. Foi uma desgraça. Meu primeiro jogo terminou 0-0, eu gritei gol, para você ter uma ideia. Foi um amistoso 15 de Jaú e Votuporanguense, em que um cara da Votuporanguense, um zagueiro chamado Edson Pereira, que era o Marcos Assunção do time, o cara acertava todas. E eu, confiante de que ele ia fazer aquela, né? Estufei o peito, falei, vai ser meu primeiro grito de gol. Ainda com voz de taquara rachada e tudo, mas vou gritar esse gol. O cara bateu, pegou na trave, rapaz, e a bola estava chegando e eu, gol. Não foi gol, aí aquela baita cara de tacho, né? Mas foi muito ruim. Meus primeiros 2 meses como narrador foram tão ruins, mas tão ruins, que o dono da rádio resolveu recrutar o narrador antigo. Tenha só você uma ideia de como estava mal. E acabei não ficando lá. Acabei depois indo para Franca, a radiodifusora de Franca. O dono da emissora, felizmente, não ouviu direito as minhas narrações e me contratou. Eu fui para Franca, para fazer jogos da Francana e do Palmeirinha, que era time da 3ª divisão, que hoje é a 4ª em São Paulo. E eu não fazia basquete, basquete é o forte em Franca, felizmente eu não fazia, até porque a única coisa que eu sabia de basquete é que a bola tinha que entrar na cesta, era só o que eu sabia, o resto eu não sabia de nada. Fiz futebol em Franca em 89, inteirinho, até o final do ano. Em 90 voltei para Rio Preto, mas aí como narrador já. Surgiu a possibilidade, houve uma equipe, montaram uma equipe, Hitler Effect, que é um nome no interior muito grande, em matéria de narração, mestre para muita gente, para mim também. O Hitler montou uma equipe, me convidou. Eu vou dizer a você que não que eu estivesse bem, eu estava menos ruim do que eu comecei narrando. Então já havia uma evolução. E com ele lá, que era um professor para todo mundo, eu comecei a melhorar, fui melhorando. Fiquei em Rio Preto com ele na rádio, na época era a Rádio Metropolitana, depois nós fomos para a Metrópole, que era uma fusão das duas, depois fomos para a Centro América, que era outra rádio, aí depois sozinho eu fui para a Independência, sozinho, aí já narrando bem. Isso em 94, aí eu já comecei, opa, já estou levando jeito, já não sou tão ruim assim, sou ruim, mas não tão ruim assim, dá pra virar alguma coisa. E nesse meio tempo, entre a Rádio Independência em Rio Preto, narrando, eu fiz TV Record lá também, como repórter durante uns 7, 8 meses do ano de 94. Em 95, vim para Limeira. Rádio de Limeira e Rádio Educadora, houve um convite para a gente fazer na época aí basquete. Aí eu já comecei, tive que aprender a fazer basquete. Tinha um time forte, o nosso clube na época em Limeira, hoje é o Winner. Era um time muito bom, foi até campeão paulista naquele ano. Eu vim para Limeira para fazer futebol, Independente, Inter de Limeira e mais basquete. Fiquei lá em 95. Em 96 fui levado para Americana, que é do ladinho, 30 quilômetros, pelo Antônio Edson, que é um grande nome da narração esportiva, desde os tempos da Rádio Globo, com a equipe do Osmar Santos nos anos 80. O Antônio Edson me convidou para trabalhar numa rádio que ele terceirizava o futebol lá em Americana. Fui para Americana. Nesse meio tempo, o Antônio Edson me indicou aqui para São Paulo, para a Band FM, a equipe do Éder Luiz, da qual ele faz parte até hoje, agora na Transamérica. Então eu fiz, entre 97 e 98, eu fiz a rádio do Antônio Edson em Americana, a Rádio Azul Celeste, e fazia a Band FM em São Paulo. Foram poucos meses na Band, acho que 3 ou 4 no máximo. Eu acabei não ficando na Band. Mas nesse meio tempo de não ficar na Band, o Éder Luiz arrendou a Rádio Educadora Campinas, que hoje é Bandeirantes,
E eu fazia jogos lá na Bandeirantes Campinas também. Então eu ficava entre Americana, Bandeirantes Campinas, São Paulo, aqui na Band FM, só quando ele não tinha condição de narrar, ou Tonico, enfim. Aqui o cara ficava resfriado e eu era o stand-by. Eu vinha para São Paulo para fazer o jogo pela Band. Mas fiquei esse tempão lá. E nesse meio tempo também, depois fiz Rádio América aqui em São Paulo, Rádio Atual, Rádio Capital, na verdade, foi a primeira, invertendo as coisas, foi a primeira que eu vim para São Paulo, porque o Éder tinha equipe na Capital na época. Então quando eu estava em Americana, eu vim para a Rádio Capital. Depois, aí sim, em 98, 99, que eu fiz Band FM. E aí vem a trajetória como assessor de imprensa. Em Americana, em 99, final do ano, houve o convite do presidente do Rio Branco. Ele ia assumir em 2000. Ele falou, olha, o Rio Branco nunca teve um assessor de imprensa, eu queria queria ter um assessor de imprensa, estava pensando em você e tal. O cara me ofereceu uma grana até razoável na época. Eu topei, parei com rádio. Falei, vai ser melhor financeiramente para mim, enfim, então eu vou parar com rádio. Depois eu volto, pensava em arrumar alguns frees aí, fazer alguns jogos em algumas outras rádios e tal. E deu certo, Gabriel, porque eu acabei arrumando jogos como free na Rádio América, em 2000. Rio Branco jogava domingo, eu fazia jogo no sábado. Rio Branco jogava na quarta ou na quinta, eu fazia num dos dias que não tinha jogo. E acabei fazendo isso. Aí, rapaz, surgiu em julho, mais ou menos, de 2000, o Choquito, Luiz Alexandre Rodrigues, que é chefe de operadores aqui, ele me achou um dia, eu estava no Morumbi com o Antônio Edson. O Antônio Edson ia fazer um jogo pela, acho que era a Band FM na época. E o Choquito me achou. Falou, você não é o cara da Americana? Eu falei, você não fez jogos pela Educadora Campinas? Fiz em 98, Pô, eu ouvi você, porque o Choquito mora em Campinas até hoje. Eu ouvi você e gravei e levei pro dono da rádio, pro seu Tuta. Ele gostou de você em 98, mas em 98 a rádio não precisava. Tinham vários narradores, Silvério, Nilson, Edemar, Guedes, enfim, a rádio tinha 3 ou 4 narradores e não precisava de mais um. Mas aí nesse período, julho, agosto, foi quando o Silvério saiu da Jovem Pan para ir para Bandeirantes. O Nilson teve um pequeno problema de saúde e a rádio tinha na época o Silvério e o Nilson, não tinha mais locutores. O Vander e o Douglas faziam, mas faziam poucos jogos. Então a rádio praticamente ia ficar sem locutor, né? Sem que eu digo assim, o Silvério saindo, o Nilson afastado, a rádio ficaria com pouca gente. Então o Choquito me procurou e falou, poxa, a rádio precisa de um locutor urgente, você vai lá. 2 dias depois eu acabei vindo na Jovem Pan, conversei com o seu Tuta numa terça, estreiei na quarta-feira e estou aqui desde 3 de agosto de 2000. Nossa. Como eu falo, hein? Faz tempo, hein? Agora, nessas idas e vindas, como foi para você se formar? Porque você saiu de uma cidade para outra, né? Eu acho que esse é o detalhe, aí que eu acho que foi bom, foi legal, porque eu ganhei, além de aprendizado, eu convivi com muita gente, ouvi muita gente, isso é que foi bom. Eu gosto, é uma filosofia, isso até uma vez me gerou uma certa discussão com um cara, em Americana, um radialista antigo lá, que, enfim, porque eu trabalho aqui faz 30 anos. Eu falei, eu quero ver você trabalhar 30 anos em vários lugares. Trabalhar 30 anos na mesma rádio, me desculpe, para mim não é lá grande coisa. Evidente que é para essa empresa. Mas 30 anos em várias rádios significa que você tem experiência em vários lugares. Não que você ficou pulando de galho em galho porque você era ruim. Eu não vejo por esse aspecto. Se eu pulei de galho em galho é porque eu tinha alguma coisa para oferecer, alguma qualidade, né? Eu não fui demitido de nenhuma dessas emissoras. Todas essas emissoras me procuraram. Quer dizer, ou os caras estavam desesperados, ou eu tinha alguma qualidade. Então eu acho que esse aprendizado, rodando pelo interior, enfim, acompanhando, mas eu sempre fui muito ouvinte de rádio. Sempre ouvia muito as rádios de São Paulo, ouvia muitos locutores. Eu nunca imaginei, lá molequinho, em Votuporanga, que eu pudesse trabalhar com rádio esportivo. Eu acreditava assim, trabalhar em rádio, continuar trabalhando em rádio, porque eu nasci dentro do rádio. Mas nunca imaginei sendo repórter, narrador, nada disso. Eu imaginava continuar no rádio, mas não nessa função. E você falou do rádio, você teve uma passagem na TV Record. Teve? Foi, 2004, né? Mas foi curta, durou 3, 4 meses no máximo, transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi uma experiência pequena e na época ela foi meio que abortada pela Record, porque era no período da Eurocopa. E aí aconteceram alguns problemas com relação às transmissões, em que a Euro começava às 3 da tarde, os jogos da Série B às 11 da manhã, e a gente não conseguia entregar o jogo, porque às vezes atrasava muito, não começava às 11, ou o árbitro dava acréscimos, terminava muito na hora. Aí tinha o programa do Netinho de Paula, que encavalava com a transmissão da Euro. Enfim, as transmissões acabaram logo, não demoraram muito não. Então
o Leandro Leite, que é o nosso ouvinte, ele mandou essa pergunta: por que você saiu da Record tão rápido, né, em 2004? Porque foi por isso, eu né? só fui contratado para fazer a Série B. Eu não tinha outro vínculo com a TV, porque os locutores da época eram o Luciano do Vale e o Prieto. Eu era um terceiro locutor, na verdade, mas eu só fazia a Série B. Só fiz a Série B por pouco tempo, não durou muito não. Já tive outros convites depois para trabalhar em TVs, mas não foram assim propostas que na época me seduziram, né? Não foram projetos assim que eu estivesse a fim de largar para sair. Mas pode ser que daqui a pouco apareça alguma coisa, pode ser, não sei. Você é palmeirense assumido? Ou é só uma brincadeira que não você é brincadeira, faz? não, eu sou palmeirense, mas eu fui muito mais palmeirense. Aí o cara pode falar, Palmeiras não tem ex-palmeirense. Não tem ex-palmeirense, ex-corintiano. Quando garoto eu tinha, por exemplo, como ídolo o Emerson Leão, gostava de brincar no gol. Leão, aquelas coisas, moleque sabe se veste, bota uma luva de araque lá e faz de conta que é goleiro. E aprendi, influenciado por amigos, meu pai era São Paulino, não tinha nada a ver. Meu pai também nunca se atentou para isso, vou empurrar o moleque para ser São Paulino, até porque também ele não era fanático. Então eu brincando com os amigos, e a maioria dos amigos palmeirenses, enfim, então essa influência eu peguei. Mas cara, não me deixo levar, e nunca me deixei levar, mesmo antes de trabalhar numa rádio como a Jovem Pan de alcance nacional, nunca me deixei levar por essa de fanatismo, de chorar, rir, plantar bananeira, virar cambalhota. Respeito todo mundo que faça assim. Eu sou palmeirense, mas eu sou profissional. E as pessoas, tanto que você acabou de perguntar se era brincadeira, as pessoas não percebem por quê. Porque eu não mostro se sou contra ou sou a favor. Uma das maiores tretas da minha vida foi exatamente contra o Palmeiras aqui na Jovem Pan. O lance do Valdívia em 2008 ou 2009, em um jogo em Rio Preto, em que ele levanta a bola, faz umas embaixadinhas, faz uma graça contra o Guarani, né? E eu ainda disse não, porque eu fiquei irritado, falei, se sou um jogador do Guarani, meto a mão na cara dele, porque isso é um desrespeito. O cara tá ganhando o jogo aos 44, como o Edilson fez também contra o Palmeiras. Vai levantar a bola e dar uma de foca?